Bom, vamos iniciar em instantes a participação do professor. Vou desativar aqui os comentários para que nós possamos melhorar a transmissão. Vou fazer o convite ao professor dentro de poucos minutos, só para a gente poder respeitar o horário. Bom, vamos tentar aqui a conexão. Boa noite, professor Lavareda. Boa noite. É um prazer para nós poder recebê-lo aqui nessa live. Lhe agradeço do IDEL, Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba. Lhe agradeço em nome da ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política. E gostaria de agradecer também a sua assessoria na pessoa de Mônica, que nos ajudou bastante na dinâmica e na execução dessa entrevista. Professor, inicialmente a gente está diante de uma grande pandemia e essas novas tecnologias têm nos ajudado a poder proporcionar esse tipo de entrevista e de conversa com alguém que tem uma profunda produção acadêmica e há décadas trata de assuntos acerca de comportamento eleitoral. Como é que o senhor tem conseguido realizar essa dinâmica, professor, já que sua agenda é extremamente comprometida e sabemos que o senhor é extremamente requisitado? Olha, primeiro dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, me permito chamá-los a todas e todos de vocês, para ficarmos num nível de coloquialidade, e dizer que todos nós fomos surpreendidos por essa pandemia e, por conseguinte, pelo isolamento como estratégia básica para a contenção da disseminação do coronavírus, etc. O que eu quero dizer é que ninguém se preparou ao certo para essa vida abnormal, ou seja, de uma excepcionalidade. Então, o que temos todos procurado fazer, com certeza é o seu caso, é o caso das pessoas que estão conosco nesse momento, é adaptarmos-nos da melhor forma possível. Essa é uma característica básica da nossa espécie, né? E meados do século XIX, o Charles Darwin apontou que essa capacidade de adaptação da nossa espécie a todas as circunstâncias, sobretudo as mais difíceis, era mais ou menos uma das chaves que explicava o seu êxito. Então, respondendo de forma mais direta agora, estou me adaptando, tentando me adaptar, trabalhando mais do que nunca. As pessoas também estão trabalhando mais porque o tempo de deslocamento foi poupado. Eu, por exemplo, viajava 2, 3 vezes por semana. Então, imagina, eu contei aí com menos 12, menos 13, às vezes menos 15 viagens por mês. Então, esse tempo de aeroportos, sobretudo, porque nos aviões eu costumava trabalhar, o tempo de aeroportos e de deslocamento foi um tempo ganho. Então, aumentou a produtividade, participação em programas de televisão, etc. e tal, a gente faz por Skype ou enviamos o material gravado, né, pré-gravado, etc. E pronto. E é tocar a vida e não reclamar muito e tentar extrair o que de positivo exista nessa situação, que em geral é convivência familiar, né? Pelo menos com o núcleo próximo. No meu caso, eu estou com minha esposa em casa, mas os filhos estão distantes, etc. Então você tem essas limitações, mas há que viver da forma mais adequada possível, até porque não há outra opção, quer dizer, que tenha utilidade. Isso. Professor, o senhor, como eu disse, tem uma profunda experiência e uma profunda produção acadêmica. Há uma nota distintiva
na sua pessoa que, além da produção acadêmica, além do aprofundamento nos estudos, o senhor conta com a vivência prática. Isso, para mim e para nós, é uma nota distintiva na sua pessoa. Lembro que o senhor tem uma obra que já falava de representação, legitimidade e crise política, isso lá em 85. De lá para cá, não é novidade no Brasil falarmos de crise. Porém, o momento atual é extremamente delicado e é o que tem que ser apresentado. Diante disso, eu pergunto ao senhor, que crise é essa que nós estamos? Ela é uma crise unicamente do sistema representativo, aquele no qual o eleitor não se sente representado naquele que foi eleito, ou uma crise da própria democracia, uma crise mais abrangente. Olha, O que poderia nos contribuir nesse sentido? olha, veja o seguinte, essa crise, né, tão comentada, a crise da democracia representativa, não é uma crise, obviamente, todos sabemos, específica do nosso país, embora ela se dê aqui com as tintas locais próprias, né? Mas é uma crise geral da democracia representativa. Em largas pinceladas, como é que você pode explicar essa crise? Pelo menos numa perspectiva mais geral, como eu me proponho a fazê-lo. Imagina o seguinte, vamos recapitular. A democracia representativa floresceu, teve um apoio difuso, importante na sociedade, a partir da Segunda Grande Guerra. A partir da Segunda Grande Guerra e durante praticamente 3 décadas, um pouco mais. Na esteira da prática da democracia, do funcionamento do sistema, se desenvolveu na Europa, por exemplo, o estado de bem-estar, na América do Norte, também na Europa, e em diferentes fases, onde havia, na América Latina, poucos países da Ásia, menos países ainda na África, a democracia também era acompanhada por um desenvolvimento da sociedade, por uma melhoria das condições de vida, da renda média dos cidadãos, etc, etc. Tudo isso foi praticamente sendo interrompido ali pelos final dos anos 80, década de 90 do século passado. Mais adiante, os problemas agravados pela crise financeira de 2008, e depois de lá para cá o mundo enfrentou um período recessivo importante, quer dizer, uma recessão anterior a essa que o mundo assiste e vai ver agravada nos próximos meses. Então, o que é que nós tivemos? Nós tivemos redução da renda média das famílias. Nós tivemos endividamento privado, endividamento das pessoas, nós tivemos endividamento público e um outro elemento que é muito importante, porque tem rebatimento, embora seja um fato objetivo, tem rebatimento na dimensão subjetiva, qual seja a interrupção do processo de declínio da desigualdade, das desigualdades, que se dava desde os anos 40, do final dos anos 40 do século passado, a interrupção do declínio e, mais ainda, afora a interrupção, um recuo desse processo, ou seja, um aumento da desigualdade. E isso está na raiz da deslegitimação da democracia como modus operandi e também, digamos, no impacto que tem sobre o conjunto de valores, né, incorporados na sociedade que dão ânimo ao sistema. Ao lado disso, vem sempre a organização da sociedade, um desenvolvimento das forças produtivas que nos levaram a uma certa diluição das macroclasses sociais lá do passado, seja operariado, classe média, proprietários, burguesia, tudo isso, que era mais o que organizava a sociedade em grandes blocos, e esses grandes blocos tinham os seus partidos, tinham suas agências de representação. Com a diluição de tudo isso, a diluição das classes, formação de novas identidades, de estamentos, de grupos, de segmentos específicos, isso também dificultou a tarefa da representação política. E acresce-se a isso, no palco das mudanças tecnológicas, em meados do século XX, e sobretudo nas décadas de 60, 70 e até 80, o papel da mídia eletrônica,
Estamos falando da televisão à época, que era um papel substitutivo de agendas de representação, etc. e tal, e depois internet e redes sociais. E essa realidade que temos hoje, que acelerou a convivência social e acelerou o tempo, né, de exigência das demandas políticas da sociedade, deixando a democracia representativa, em grande medida analógica, um pouco para trás. Então, quer dizer, tudo isso tem a ver com o mundo, o declínio da democracia representativa. No caso do Brasil, isso é bastante agravado por duas coisas que eu não vou me estender agora, mas vou deixar colocados, tá certo? Um sistema eleitoral que nos negou a representação parlamentar, vale dizer, câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara Federal, mais fragmentadas, mais fracionadas do mundo, o sistema partidário eleitoral é absolutamente ineficiente nesse sentido, e, de outro lado, um presidencialismo que não tem se mostrado, em grande medida, funcional para os desafios da sociedade ao longo de muito tempo, ao longo, eu diria, do pós-guerra, né? Mas nós podemos abordar isso mais adiante. Professor, pegando o gancho da sua pergunta, quando o senhor aponta que o nosso sistema eleitoral, de fato, é extremamente fragmentado, inclusive contando, nós somos o primeiro do mundo, também no NEP, o número efetivo de partidos políticos. Na última live que nós tivemos, nos brindou pela live também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele nos surpreendeu quando se disse favorável à implementação das candidaturas avulsas no Brasil. Academicamente, nós abordamos o tema sob o título de candidaturas independentes. Inclusive, esse é um dos objetos de estudo, é o objeto de estudo do meu mestrado. Inclusive, eu faço o IPESP, muitas vezes me socorre na parte de pesquisa de opinião, já que eu analiso o impacto das candidaturas avulsas na América Latina diante da percepção do eleitorado sobre o grau de confiança nos partidos políticos. Nessa situação, as candidaturas avulsas viriam implementar melhorias, na sua visão, óbvio, no nosso sistema político eleitoral, ou elas poderiam causar um efeito deletério nos partidos políticos, implodindo o nosso sistema partidário? Olha, é preciso levar em conta o seguinte, não há nenhum sistema eleitoral perfeito, nenhum dos existentes, etc. Todos eles respondem a determinadas necessidades, determinadas demandas naquele momento em que eles são implementados. As candidaturas avulsas têm um charme indiscutível, à medida que elas poderiam propiciar uma oxigenação do sistema político, elas seriam absolutamente propícias a convocarem vocações que ficam à margem do sistema pela ausência de inserção prévia nessa estrutura, nessa malha de partidos e de representantes políticos, tem uma série de vantagens. Agora, o principal problema do nosso sistema político no momento, o principal problema é a fragmentação, o fracionamento que é mensurado, entre outras formas, pelo NEP, que você citou, o número de partidos efetivos. Então, no momento, nós temos essa fragmentação. Essa fragmentação nos coloca no ranking internacional numa posição delicada de primeiro lugar. É o tipo da liderança negativa, no caso. Ela tem impacto, para que as pessoas que estão acompanhando a conversa, ela tem um impacto direto na governabilidade, né? Ela tem um impacto direto no enfraquecimento da nossa democracia representativa, que nós vimos há pouco. Se esse é o nosso principal problema, qualquer mudança que venha, com a devida venha ao presidente Fernando Henrique, qualquer mudança que venha não pode agravá-lo, não tem o direito de agravá-lo. Ou seja, nós temos hoje 25 bancadas partidárias na Câmara Federal. Oscilou já foram 28, 27, 26, a última contagem 25, com opções expressas. Nós não podemos ter, no limite, nós não podemos caminhar na direção da possibilidade de termos 513, ou seja, com cada parlamentar representando a si próprio e com vínculo direto e apenas com esse vínculo com os respectivos eleitorados, é a minha opinião.
Tá. Ainda nesse tema, professor, surgem soluções que são apontadas como balas de prata, que poderiam tentar resolver esse imbróglio acerca de candidaturas avulsas ou não. Alguns cogitam a possibilidade de elas eventualmente serem lançadas ou admitidas para cargos específicos ou para situações específicas, como, por exemplo, para a Câmara de Vereadores e pequenos municípios. Ainda assim, o senhor acha ou crê que poderia causar mais prejuízo do que benefício, professor? Olha só, se você está preocupado, se nós todos estamos preocupados com a fragmentação da representação ao nível da Câmara Federal, que é ali no Congresso, né, é uma das duas casas do Congresso, se nós estamos preocupados com essa fragmentação, nós também estamos ao nível dos estados. Dos estados. Lembrando que o último levantamento feito, ou pelo menos ao qual eu tive acesso, em cinco unidades da federação, a bancada federal era tão fragmentada, que cada deputado pertencia a um partido diferente dos demais. Mas agora, voltando, essa fragmentação também se dá nas assembleias legislativas, ruim para a governabilidade nos estados. Essa fragmentação se dá ao nível dos municípios, ruim para a governabilidade dos municípios. Então, qual a vantagem? E se os municípios são a base do sistema, e você note o seguinte, há uma elevada correlação, em tempos normais, há uma elevada correlação da fragmentação, do fracionamento nas bancadas da Câmara Federal com o fracionamento ao nível dos municípios, em termos de prefeituras e em termos de câmaras municipais. E isso, obviamente, terminaria pressionando e impactando negativamente também a representação às câmaras federais. Ou seja, não há nenhuma vantagem. O Brasil precisa, com o máximo de urgência, fortalecer seu sistema partidário eleitoral, com duas preocupações básicas: baratear o custo das campanhas, né? Aumentar o vínculo dos eleitores com os partidos políticos. Então, ele precisa dar um choque de partidarização na sociedade, tá certo? Ao mesmo tempo que diminui o custo das campanhas. Então, por isso, eu acho que, afora as mudanças já feitas, é uma mudança muito positiva que começa a ser implementada esse ano, que é o final das coligações e eleições proporcionais, começa a experiência agora nas eleições municipais, nas eleições de vereadores. Afora isso, nós precisamos avançar, o país precisa avançar. Nós precisamos de um sistema eleitoral mais moderno do que o nosso, no que concerne a escolha de parlamentares. E os sistemas disponíveis, que já se provaram aptos a responder satisfatoriamente a essa tarefa de modernização da política nos respectivos países, os sistemas foram o proporcional de lista fechada ou o distrital misto, ou seja, que contempla o voto distrital e também a lista fechada em metade da representação congressual, da representação parlamentar. Fora isso, nós não devemos inventar. Só lembrando, nós já tivemos alguma coisa parecida com um voto não partidário nas eleições de 33 e 34, quando havia possibilidade de inscrição por ligas, por sindicatos, por associações. Com certeza não foi algo que deu certo, tanto que não foi sequer resgatado por qualquer saudade quando da reconstitucionalização do país em 1946. Tá certo. Diante dessa pauta ainda de eventuais mudanças, nós temos aqui, inclusive, uma expressão batizada pelos também cientistas políticos Sérgio Abranches, acerca do presidencialismo de coalizão, em virtude das características naturais aqui do nosso sistema e da necessidade de negociação com o nosso Congresso, em virtude da grande fragmentação partidária. O senhor enxerga a possibilidade de melhoria do nosso sistema caso fosse admitido o parlamentarismo no Brasil, professor? Olha, o parlamentarismo, com certeza, retiraria um problema básico nosso institucional, que é o engessamento dessa fórmula, desse sistema de poder do executivo durante tantos anos. 4 anos, na verdade, pode ser uma eternidade em determinadas circunstâncias. Veja-se recentemente o impeachment da presidente Dilma, é sempre um processo traumático. Não, se nós tivéssemos o regime parlamentar ou semi-parlamentar,
teria sido resolvido apenas com uma mudança de gabinete, sem tanto trauma, e o país poderia ir adiante. O presidencialismo nosso já se mostrou defeituoso estruturalmente. Por que eu digo isso? Não é só contemplando a nova república, né, que é a nossa sexta república na sequência, quando dos 4 presidentes eleitos, agora são 5, mas dos 5 presidentes eleitos, a época eram 4 até a última, metade, 50%, haviam fracassado do ponto de vista institucional pelo afastamento através do impeachment. Uma taxa de insucesso de 50% à época. Uma taxa de sucesso exatamente igual à da Quarta República, que vai de 46 até o golpe militar de 64, quando os 4 presidentes eleitos, 2 não terminaram respectivos mandatos. Getúlio Vargas pelo suicídio e Jânio Quadros pela renúncia. E agora não estou falando de João Goulart, porque foi um vice empossado, etc. e tal. A mesma taxa de insucesso. Então, é óbvio que o parlamentarismo, ou um semi-parlamentarismo, modelo, por exemplo, o modelo português, etc., daria muito mais flexibilidade, emprestaria uma dinâmica. É uma forma de governo, um sistema de governo que diminui, né? Onde o potencial de traumas é bastante reduzido. Traumas para o sistema provenientes da eventual necessidade de afastamento de presidente. Agora, lembrar que nós já tivemos 2 plebiscitos, em 1963 e 1993. Em ambos, a adoção do parlamentarismo foi bastante rejeitada, foi rechaçada por maiorias, né, que se opuseram à sua adoção, maiorias contundentes. Então, nós podemos vir a pensar nesse sistema, mas isso demandará algum tempo, bastante diálogo com os diversos segmentos sociais e, antes de tudo, uma outra coisa, nós precisamos enxugar esse quadro partidário, enxugar substancialmente, porque não há notícia de regime parlamentar ou parlamentarista com bom funcionamento, com Congresso, com câmaras federais ou com Assembleias Nacionais estilhaçadas em termos de representação. Então, nós temos isso que temos hoje, essa Câmara fracionada, fragmentada, leva ao que você mencionou há pouco, que é o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão, eu costumo dizer, não é uma opção, ele não é um conceito, ele, na verdade, é um truísmo, é uma verdade absoluta. Porque se você tem um parlamento fragmentado, um multipartidarismo exacerbado, e você tem um regime presidencialista, e os partidos com maior representação não chegam a 15% da representação, como é o nosso caso, ou o presidencialismo é de coalizão, para ter sustentação parlamentar, ou ele é um presidencialismo pretensamente imperial, um presidencialismo de conflito que não poderia perdurar muito tempo. Veja-se, eu louvo até a iniciativa do presidente Bolsonaro, que depois de ter insistido muito tempo na criação de um novo caminho absolutamente impossível, dada a combinação de presidencialismo e multipartidarismo que nós temos, ele se curvou às circunstâncias e agora está perseguindo a constituição de uma maioria no Congresso Nacional com apoio dos partidos que levam a denominação de centrão. Ou seja, ele está começando a ensaiar isso, já abriga ministros do centrão, etc. e tal. Há um visível constrangimento por parte do presidente, do seu núcleo próximo e mesmo dos seus apoiadores, por terem se curvado a essa necessidade, mas de fato, note-se que depois que ele começou a fazer isso, o nível de tensão política do país retrocedeu várias casas. Ótimo. Professor, trazendo agora um pouco o tema instituições, a gente tem visto aí um crescente coro de ataque às instituições. Isso é um fato. E, diante dessa circunstância, nós vimos, inclusive, pedidos de fechamento do Congresso, fechamento do STF, pedidos de impeachment de ministros do STF e ataques às instituições democráticas em si. A pergunta que fica é: nossas instituições estão realmente em xeque?
correm risco diante desse cenário, professor? Olha, a minha leitura é de que ninguém pode dormir no berço esplêndido da democracia. Esse berço não existe, né? Quem dormir ou quem se acomodar diante dessa hipótese otimista, né, panglossiana, em grande medida, pode ser negativamente surpreendido adiante. As instituições precisam ser fortalecidas o tempo todo, através do seu melhor exercício, através da reflexão, através do debate. As instituições democráticas precisam, inclusive, exigem que os seus integrantes, embora diferindo em posições, às vezes de forma radical do ponto de vista dos respectivos credos, das respectivas opiniões, não podem se tratar como inimigos, não devem se tratar como inimigos, não deve ter uma postura negativa em relação aos seus competidores, porque tudo isso nós vamos aprendendo, tudo isso deprecia e, como tal, debilita, né? É responsável pela tibieza dessas instituições. A democracia repousa no diálogo. Essa é uma base, é uma pedra de sustentação insubstituível. Não é um regime do debate que, afora acalorado, resvale para o insulto, para a agressão e para o ódio. A democracia não convive bem com essas características. Tudo isso a enfraquece. Ela precisa ser fortalecida, como eu dizia, o tempo todo, lembrar que já há toda a fragilidade decorrente de todos aqueles fatores que eu elenquei no início da nossa conversa dessa noite. Até por isso é preciso prezá-la, é preciso reforçá-la o tempo todo. Hoje, por exemplo, pouco antes do início da nossa conversa, o ministro Luiz Fux emitiu um pronunciamento lapidar, ele dizendo acerca dos comentários e das alegações de que o artigo 142 da Constituição facultaria as Forças Armadas a intervenção por requisito de apenas um dos poderes, ou seja, como se as Forças Armadas pudessem eventualmente ser mobilizadas pelo Executivo, né, para resolver, moderador, né? Para resolver contenda com os demais, o famoso poder moderador. Ele disse, olha, a Constituição não acomoda essa percepção, não acomoda essa interpretação para as Forças Armadas, para qualquer papel legítimo das Forças Armadas. Isso é uma forma, por exemplo, de zelar pela democracia, não é? Emitir, como o ministro fez, enunciados muito claros, né? Estabelecendo limites muito perceptíveis, nítidos, né? Para o funcionamento e para a atuação não só dos poderes, como também das outras instituições que integram o nosso Estado republicano. Nessa situação, professor, ainda das tratativas envolvendo as instituições democráticas, em especial os três poderes, há muito se fala na imprensa acerca do sistema de freios e contrapesos. Para o cidadão médio é um pouco difícil entender, principalmente quando muitas vezes a opinião pública põe como se fosse, alguns veículos põem como se fosse um conflito institucional. Então, o que seria esse mecanismo de freios e contrapesos e o porquê não se falar em conflito institucional, conflito entre instituições? Olha, como você lembrou, é difícil você pensar, né, nessa arquitetura de poderes, né, essa fórmula tripartite, com inspiração em Montesquieu, mas não apenas nele, lá atrás, etc. É difícil para o cidadão comum entender que esses poderes precisam existir, né, com autonomia, ou seja, cada um tem esfera própria. Às vezes, essas esferas, em algumas situações, podem se superpor, tá certo? Quando houver conflitos dessa ordem, são sempre conflitos que exigem interpretação do texto constitucional e o Poder Judiciário é o poder que prepondera, é o Supremo Tribunal Federal que prepondera, né, para dirimir esses conflitos. Então, às vezes há competição, mas deve haver a harmonia, deve haver o respeito
entre os poderes e sempre pautado, sempre trazendo como parâmetros os dispositivos constitucionais. Essa é uma fórmula para evitar excesso de concentração, que é um dos problemas do nosso presidencialismo. O presidencialismo latino-americano, lembrado, né, foi adotado por todos os países que fizeram os seus processos de liberação e, obviamente, teve uma grande influência da Revolução Americana e também era essa era boa influência, mas tinha também uma má influência, porque ele parecia muito adequado, né, à continuidade do poder dos chefes, né, dos caudilhos, dos chefes do estilo caudilhesco que haviam liderado as lutas de libertação, sobretudo nos outros países, nas outras que seriam depois repúblicas de colonização espanhola. O Simão Bolívar, em 1825, chegou a dizer o seguinte: olha, nossos países que estão emergindo aí do jugo espanhol, eles precisam, cada um deles precisa de um rei que vai ter o título de presidente. Então, essa frase do Simão Bolívar já nos deixa imaginar que o presidencialismo lá atrás já nasceu ali com um viés, uma perspectiva um pouco, uma influência, digamos, para dizer o mínimo, caudilhesca e depois, naturalmente, populista. E os populismos agravaram em diversos países essas características. Professor, aproveitando também esse gancho deixado quando o senhor fala do judiciário, aqui no Brasil também muito se coloca que haveria um protagonismo do judiciário na cena política. Nós vemos aí, e inclusive as pesquisas de opinião, o senhor pode até comentar melhor, o senhor conhece o comportamento do eleitorado diante daquilo que o senhor trabalha, a gente verifica que também há um consenso, pelo menos formado, de que haveria um protagonismo do judiciário na seara política. O senhor enxerga dessa forma também? O senhor acredita que há uma certa apatia do legislativo ou do executivo no comando das suas agendas próprias? Como é que o senhor vê o papel do judiciário nesse sistema político eleitoral e nessa cena e nessa seara política? Aí talvez nos ajude a pensar numa linha do tempo. A partir de 2013, 2014 e adiante, lembrar que a Operação Lava Jato começou a imprimir uma forte marca sobre o sistema político brasileiro. Foi deslegitimando, sobretudo, o Congresso, o Poder Legislativo, e deslegitimando o Executivo, sendo que, no segundo caso, terminaria levando a cassação, ao impeachment da presidente Dilma. Não pela Operação Lava Jato, obviamente, porque a presidente jamais teve uma acusação formal que lhe imputasse crime de responsabilidade sobre esse aspecto de corrupção, etc. e tal. O problema dela foram as pedaladas identificadas pelo Tribunal de Contas. Mas era um clima, era uma atmosfera em que o Executivo estava, obviamente, fragilizado. E também o Congresso. Em períodos assim, é natural que, quando dois poderes estão recolhidos ou estão, digamos, numa posição defensiva, um outro poder, né, assume, um outro poder adquira, né, um espaço ou passe a ocupar necessariamente espaços maiores dentro do arcabouço, embora mantido o arcabouço democrático. Há sempre, em contextos assim, há sempre um frequente recurso de congressistas, né, parlamentares, etc., que são derrotados dentro do Congresso, dentro das casas legislativas, e procedem, né, fazem apelos, tomam iniciativas jurídicas que se transformam em processos judiciais, chamando a participação do judiciário. Ou seja, esse mesmo legislativo que às vezes reclama, né, do ativismo judicial, ele provoca o ativismo judicial. E então, eu falava em linha do tempo, naquele momento estava o Congresso e estava o Executivo fragilizados. Vieram as eleições de 2018, uma grande mudança
grandes mudanças ocorrendo no Congresso, foi o que a literatura classifica de eleição crítica, mas isso é outra história, né? Tá. E, como resultado dessa eleição crítica, você tem um novo executivo, uma nova elite de poder. Então, você vitaliza, você revitalizou o executivo. Também você, em certa medida, revitalizou o Congresso, à medida que o executivo, sem, né, implementar o presidencialismo de coalizão, passou a disputar agendas com o Congresso. Isso terminou, curiosamente, revitalizando também o Congresso. Nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal pôde recuar alguns passos. Lembre-se que essa foi a postura, inclusive, do ministro Toffoli, e vocalizada, expressa já no seu discurso de posse, no biênio que vai ser concluído logo mais. Ele já dizia isso no seu discurso de posse. Olha, chegou a hora do judiciário recuar um pouco e deixar o protagonismo para os demais poderes. Bem, mas, em função de ações do Executivo e de seus aliados, né, que obviamente confrontaram aspectos da Constituição, lá o Supremo teve que voltar à cena, né, voltar ao proscênio, voltar ao palco e, mais uma vez, cumprir, em certa medida, esse papel que é denominado de ativismo judicial. É o que nós temos no momento. Diante desse quadro, aí eu coloco um pouco mais de lenha nessa fogueira das instituições. O que é que nós temos hoje? Nós temos, na Câmara, mais de 3 dezenas de pedidos de impeachment do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Todavia, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que não seria o momento. Eu coloco esse momento entre aspas porque é emblemático. Em contrapartida, nós temos o Judiciário, leia-se STF e TSE, com pedidos de afastamento, cada um ao seu modo, obviamente, que poderiam levar ao afastamento do presidente, no caso do TSE, inclusive da chapa toda. E no caso do STF, nós temos o famoso inquérito das fake news também tramitando lá. Nesse quadro, nesse panorama pintado, primeiro, o que seria o momento para um pedido de impeachment? E diante dessa apatia da Câmara e não pautá-los. E, do outro lado, o Judiciário mostrando a efetividade no comando dos seus processos. O que é que o senhor poderia nos contribuir com a análise? Olha, o impeachment é um processo, eu já disse em alguns momentos atrás, o impeachment é sempre um processo traumático. E isso é um dos problemas do nosso presidencialismo. O presidencialismo só tem esse mecanismo para afastamento de presidentes, nenhum outro. Essa é, inclusive, uma das características que eu, pessoalmente, vejo como detrimentais ao presidencialismo que nós temos no Brasil hoje. Então, um processo que leva tempo, um processo que desarruma, né, o sistema político, em grande medida, e que, de certa forma, não é diretamente coonestado pela população. Quem vota no impeachment é a representação política no Congresso. Não é diretamente o povo, através de plebiscito, referendo ou um recall. Várias democracias têm um mecanismo do recall para outros cargos, etc. Nós não temos. É por isso que eu digo que é falho o nosso presidencialismo, o arcabouço dele. Então, o impeachment é um instrumento, uma ferramenta que só deve ser, isso é o consenso entre todos os estudiosos, utilizado em último caso. Em último caso. E ele exige 2 requisitos, ademais dos fatos concretos. Afora os crimes de responsabilidade capitulados na Constituição, ele tem 2 pré-requisitos sem os quais não há possibilidade. E isso nos ajuda a entender essa menção ao momento. Ele exige, tá certo? Uma ampla maioria congressual para fazê-lo. Lembrar que você precisa de 2/3 do Congresso para fazê-lo. E ele exige uma sólida maioria na opinião pública.
nós não temos no Brasil hoje, em relação ao eventual afastamento do presidente Bolsonaro, esses dois pré-requisitos cumpridos. Os juristas, e é fácil ver, basta ligar qualquer das emissoras de TV, os juristas elencam uma série, uma cornucópia do que seriam indícios de crime de responsabilidade, etc. e tal. Tudo isso pode ocorrer. Nós não estamos tratando dos fatos em si, os fatos que seriam os crimes específicos ou múltiplos do presidente Jair Bolsonaro em questão. Nós estamos falando desses dois requisitos: um sólido apoio no Congresso para essa tese e um sólido apoio na sociedade. Ademais, lembrar que fazer um afastamento do presidente em plena pandemia, né, com a sociedade isolada, mas é um trauma aumenta, né, exponencializa esse trauma ao qual eu aludi. Perfeito. Professor, trazendo agora um pouco para o tema comportamento, nós temos aí uma escalada dos discursos um pouco mais incisivos, discursos que transparecem o autoritarismo. Alguns, inclusive, lançam sobre esses discursos a peste de discursos fascistas ou protofascistas. Em contrário, nós temos discursos vindos da parte mais conservadora, de que nós estaríamos caminhando, se a esquerda voltar ao poder, para um comunismo. Diante dessa polarização entre extremos bem distantes do espectro político, nós teríamos realmente os fantasmas do fascismo e o fantasma do comunismo assombrando o Brasil. O senhor acredita que há essa possibilidade de chegarmos a esse extremo, ou qualquer um desses extremos? Eu não acredito em fantasmas, né? E no rol de fantasmas se inscrevem esses dois. Nós não vamos ter nem um fascismo, nem um comunismo no Brasil, porque essas duas ideologias são filhas do seu tempo. Quer dizer, elas são, óbvio que você pode ter remanescentes, punhados de pessoas que se auto-identificam com fascismo, ou punhados de pessoas que sejam filiadas a partidos comunistas, etc. Mas isso é absolutamente minoritário, porque isso não são características, não são feições assumidas pelo nosso tempo. O que você tem hoje no Brasil, a polarização não é essa. A polarização estabelecida no momento, e essa deve preocupar as pessoas, é a polarização em torno tá certo? De uma visão, digamos, uma visão mais cesarista da organização do Estado e uma visão mais democrática da organização do Estado. Ou seja, você tem... É mais ou menos o que ocorria... Nós estamos vivendo hoje, de alguma forma, parecido, só como... Não é comparação, não é rigorosamente comparação, mas vamos pegar talvez até como metáfora. O que nós tivemos no nosso primeiro governo republicano. Você tinha lá no nosso primeiro governo republicano o nosso Marechal Deodoro, as voltas com liberais e as voltas com aqueles militares positivistas do seu tempo. O que é que os militares positivistas propugnavam? Eles propugnavam uma república francamente autoritária, tá certo? Que sem respeitar os outros poderes, nem dar muita bola para a vontade da sociedade, imbuída das melhores ideias, segundo eles, dos melhores ideais, né? E para cumprir uma tarefa de modernização da sociedade brasileira, que era uma tarefa urgente ao final do século XIX. País que havia passado tempo demais sob o formato de monarquia. Lembrar que nós fomos o último império a desmoronar na América Latina. E, de outro lado, você tinha os liberais. E o que é que os liberais queriam? Queriam autonomia para os estados, mais ou menos eles replicavam aqui o que os federalistas norte-americanos fizeram lá, e, de outro lado, e ao lado disso também que propugnavam pelas liberdades individuais. Então, havia uma certa tensão. Hoje nós vivemos mais ou menos isso, mutatis mutandis. É uma visão que vê a condução do Estado brasileiro, a condução das instituições de uma forma mais, digamos, vez por outra, vocalizada, como se uma fórmula autoritária fosse melhor, fosse mais eficiente,
né, até do ponto de vista pragmático, contra aqueles que, de repente, descobriram que é preciso valorizar essa Constituição, né, que foi criada aí em 1988, né, tem 32 anos só de vida, e que vinha mais ou menos sem merecer muita bola. Falava-se mais em reformar a Constituição do que em proteger a Constituição. De repente, todos, ou a maioria, constataram que, afora reformar no que precisa ser reformado, é basicamente importante, é vital proteger a Constituição. É essa que é a polarização importante desse momento. Ainda nesse tema, o senhor acredita que esse frisson entre uma esquerda mais radical e uma direita mais conservadora poderia favorecer realmente uma figura de centro que ascendesse nesses próximos anos e efetivamente conseguisse a junção de todas as forças? O senhor acredita que essa polarização levaria a um novo ator oriundo do centro do espectro político? Olha, essa polarização esquerda-direita nesses termos, talvez não seja exatamente como uma direita conservadora e como uma esquerda radical. Como eu lhe disse há pouco, nós temos o quadro que nós temos hoje pode propiciar uma grande aliança entre setores do centro-esquerda até a direita não radical, não extrema. É esse que o arco dessa aliança democrática que tem se esboçado e tem se afirmado em manifestos na imprensa, em declarações frequentes de pessoas que são de esquerda e pessoas que são de direita, mas estão irmanadas, estão comungando aí essa mesma preocupação no momento, que é a proteção da nossa democracia. É isso que eu acredito que pode ser feito. Há um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Pois não. Na verdade, muito se reclama da nossa Constituição. Mas, olha só, na nossa Constituição, você tem... porque um dos defeitos de que a nossa Constituição é acusada é a prolixidade, é o excesso de capítulos, etc. e tal, excesso de dispositivos legais. Americana. Ela seria extremamente adiposa, né? Gorda, nesse sentido. Mas, olha, ela, entre outros métodos, ela tem no seu artigo 3º, ela tem um verdadeiro programa de governo para o país. Ela lá diz que nós somos uma república, não é? Nós somos uma república que tem obrigações fundamentais. E ela descreve as obrigações fundamentais. Ou seja, tem que assegurar liberdade, tem que assegurar justiça para as pessoas, tem que assegurar solidariedade. Você imagina uma pandemia dessa se todo mundo tivesse cumprido rigorosamente esse dispositivo do artigo 3º da Constituição. Depois ela diz que a República tem a obrigação de produzir o desenvolvimento econômico. Depois ela fala em redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais. Ela proíbe os preconceitos de toda ordem, seja entre sexos, seja por idade, por cor, ou por quaisquer outros tipos de preconceito. Ou seja, nós temos na Constituição uma verdadeira base para propiciar uma aliança, nós temos nela os fundamentos para possibilitar uma coalizão de forças em torno que a defendam e que tenham e que comunguem desses mandamentos que ela dispõe no seu artigo 3º. Ótimo, professor. Estamos caminhando já. Eu sei que o senhor tem um outro compromisso também. Estamos caminhando já para o final, mas tem aqui mais duas perguntas que nos foram enviadas, inclusive por um ex-juiz da Corte Eleitoral, daqui da Paraíba, doutor João Ricardo Coelho, e ele pergunta acerca dos efeitos das redes sociais, das mídias sociais, das chamadas fake news, principalmente, são aquele conjunto de desinformação. E ele aponta que nas eleições americanas, no Brexit, nas eleições brasileiras, comenta da grande influência das redes sociais sobre a escolha do eleitor, sobre o comportamento do eleitor. Diante desse cenário, pergunta:
há realmente esse grande peso das redes sociais na escolha do eleitor? E como o senhor vê hoje as redes sociais frente à televisão, que desenvolveram sempre um grande papel na propaganda eleitoral e na escolha do eleitor? As redes sociais hoje realmente influenciam na escolha do eleitorado? Elas têm um papel importantíssimo e elas hoje, se elas não superam a televisão, elas já vêm num absoluto segundo lugar em termos de influência sobre os eleitores. Lembrar que a eleição é o ponto fulcral do sistema democrático. Nós falamos em democracia em diversos momentos dessa nossa conversa, mas o momento fulcro, né, do funcionamento da operação do sistema é exatamente o instante eleitoral, o momento eleitoral. Daí que nós temos que preservar o mais possível a integridade do momento eleitoral, ou seja, a integridade de campanhas, a integridade da expressão das escolhas das pessoas traduzidas em comportamento efetivo, ou seja, em votos, né? E as redes sociais que trouxeram magníficos benefícios para toda a sociedade, em todas as áreas, assinalam, na verdade, uma nova era, né, para a nossa espécie, para a nossa civilização. Elas também trouxeram, naturalmente, problemas. Anos atrás, você lembra, você é cientista político, leu com certeza o trabalho do Manuel Castells sobre redes de indignação e de esperança, o papel das redes sociais ajudando a derrubar tiranias na Primavera Árabe, entre outras coisas, etc. Isso tudo é verdade. Mas também é verdade que nas eleições norte-americanas de 2016, né, os órgãos de segurança norte-americanos identificaram que mais de 100 milhões de eleitores foram atingidos por mensagens provenientes dos russos, de esquemas de hackeamento dos russos. Não é? Nas eleições de 2016 também, só para ter uma ideia do peso dessas redes, mais de 120 milhões de eleitores norte-americanos foram alvo, não é? E se comunicaram e se manifestaram ou receberam comunicados apenas no Facebook. E número de interações, desde um like a reenvio de mensagens, isso chega a um número incrível, 8,8 bilhões de interações apenas no Facebook. Dito isso, o impacto das redes, nós não precisamos ir adiante. Agora, lembremos, ajuntemos fake news. Estudos mostram que uma notícia positiva leva 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 pessoas do que uma notícia, do que um fake news. 6 vezes, ou seja, o mal, né? O mal tem asas, o mal tem asas nos pés, como alguns deuses romanos, asas nos pés, ou seja, caminho uma velocidade incrível. Com a inteligência artificial e com os algoritmos, deu-se uma combinação que tem levado a um processo de polarização artificializado, que também seria objeto de uma outra conversa, nós não teremos tempo. Os algoritmos utilizados terminam radicalizando as crenças, radicalizando as preferências de cada indivíduo. Agora, a boa notícia é o seguinte, já há um uso intensivo de algoritmos, de inteligência artificial para identificar e cercear a atuação das fake news. Ou seja, provavelmente nós teremos um combate mais efetivo às fake news através da utilização de algoritmos, né, que avaliam não só procedência, não só autoria, mas a gramática das mensagens, sua morfologia, ou seja, uma série de indicadores que levam à detecção do que é fake news. E isso, obviamente, também, né, já que foi o magistrado que fez a colocação, e eu agradeço de logo a questão dele, isso tudo acoplado a uma atuação efetiva, o mais possível, da justiça eleitoral. Lembrar que, no que concerne a televisão, os americanos fizeram um movimento importante em 2002, quando, depois de várias e várias campanhas, onde os partidos veiculavam comerciais praticamente sem autoria, ninguém conseguia saber aqueles comerciais negativos de onde eram provenientes, estipularam um ato legal, aprovaram uma legislação obrigando os candidatos a dizerem, ao início ou ao final dos seus comerciais na televisão,
eu sou fulano de tal e eu aprovei essa mensagem. O candidato, com a sua voz, tem que dizer isso, etc. e tal. Pelo menos, pelo menos marca, não é? É uma identidade, uma digital da autoria. Óbvio que o processo para redes sociais será muito mais complexo, é muito mais complexo, é um assunto delicado, mas urge que a Justiça Eleitoral tenha um papel aí predominante, né, para proteger a rigidez das nossas campanhas. As campanhas eleitorais e a manifestação da vontade do eleitor nas urnas, volto a dizer, são o ponto fulcral da nossa democracia. Perfeito. Professor, estamos finalizando. Gostaria de deixar a última palavra com o senhor. E nessa última palavra, o senhor dizer o que esperar desse Brasil pós-pandemia, professor. Olha, nós temos um quadro crítico adiante, né? Variam os prognósticos sobre o declínio do nosso PIB, mas todos eles apontam o declínio do PIB. Há um aumento da desigualdade, o país sairá da pandemia, né? Ou dessa fase crítica de isolamento, de lockdowns, etc. Tal. Sairá mais pobre, sairá mais desigual. Mas, de outro lado, houve, ao longo da pandemia, manifestações aos milhares, aos milhões de solidariedade. Talvez o país saia mais solidário. O Congresso deu exemplos de trabalho árduo. O Congresso foi mais produtivo na pandemia do que na média dos tempos anteriores. O Supremo Tribunal Federal se uniu, produziu a unidade que não havia em nenhum momento anterior. Aliás, se dizia que eram os 11 do Supremo, porque o Congresso era 11avos, cada um desses membros. Então, veja só, e o presidente da República descobriu, durante a pandemia, que o presidencialismo precisa ser de coalizão, porque o presidencialismo imperial não é funcional. Ou seja, nós vamos emergir desse período de isolamento com uma série de problemas objetivos, mas talvez a pandemia, as suas circunstâncias, tenham mexido positivamente conosco, convocando das pessoas, convocando até nas instituições, o que o Abraham Lincoln chamou no seu discurso de posse, e o Steven Pinker consagrou como título de um livro, convocando os anjos bons da nossa natureza. Oxalá. Professor, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, renovar o boa noite, o agradecimento ao senhor, a toda a sua equipe. E fico aqui muito engrandecido com o seu convite, professor. Agora já lhe digo que o senhor é um membro honorário do nosso Instituto de Direito Eleitoral Paraibano e, passada essa pandemia, esperamos a presença física aqui do senhor nos nossos eventos. Já tá aceito o convite. Eu sou advogado também, então já posso estar com você. Muito obrigado pela oportunidade de trocar ideias sobre esse assunto que é tão importante. É sempre importante, mas nessa quadra, especialmente da nossa história, ele sobressai, ou seja, a importância da defesa das nossas instituições e a defesa da integridade do nosso processo eleitoral. Obrigado, professor. Boa noite para o senhor. Até logo, boa noite. Até logo.